Mateus capítulo 6, a palavra de Deus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Quem aqui nessa semana recebeu alguma mensagem no telefone, dizendo que ganhou um prêmio, de que você só precisava entrar em contato para receber alguma coisa? Alguém recebeu? Se você abrir seu e-mail, não sei se você ainda usa, mas quando a gente usava o e-mail, que é uma coisa já antiga, você recebia lá: você acabou de ganhar tantas coisas, ganhou pontos no cartão, ganhou uma viagem, ganhou desconto. Isso porque nós vivemos numa cultura de golpe. Hoje à tarde a gente estava conversando sobre isso com alguns irmãos, que o tempo todo a gente tem golpes. Não é à toa que tem agora já uma frase que está se tornando padrão aí no nosso meio: o golpe está aí, cai quem quer. Então, se você quiser cair num golpe, tem opção para isso. Existem golpes de todo lado, e geralmente uma pessoa cai no golpe quando ela cresce os olhos na ambição. Quando ela recebe uma proposta: você acabou de ganhar tantos mil do sorteio tal, só que você tem que mandar uma taxazinha para pagar a nossa manutenção. Você fica bloqueado com o valor alto que você recebeu, uma quantia 20, 30 mil reais, e você cai no golpe, pagando o que eles pediram. Então, nós vivemos uma cultura de golpe, uma cultura de hipocrisia, porque o golpista, ele se passa por alguém, ele se passa por alguma empresa, ou se passa por algum parente seu que estava vindo te visitar, e quebrou o carro bem ali perto, e você precisa mandar um dinheiro agora para o mecânico consertar o carro. Essas coisas que você conhece muito bem, e se você talvez até já tenha caído num golpe assim, não fique com vergonha, é natural, é normal. Mas agora, o que o golpista faz? Ele se passa por outra pessoa. Ele é, na verdade, um hipócrita. Você observa isso? O que é um hipócrita? A palavra hipócrita é muito interessante.
Lá no grego, ela é usada para um ator. O ator que vai fazer uma peça, que vai encenar um personagem. Então ele é um hipócrita, porque ele não é aquele personagem, mas naquela peça, naquela situação, ele se mostra como aquela pessoa. Por exemplo, ele pega uma arma e ele diz: eu sou um bandido. E lá na peça, lá no filme, na novela, ele mata todo mundo, a polícia prende e ele morre no final. Ele é um ator. Terminou a peça, ele levanta dali, seca o sangue, limpa o sangue e a vida continua. Na outra peça de teatro, ele está lá fazendo agora já um mocinho, porque o que dão para ele fazer, se ele é um bom ator, ele consegue enganar as pessoas. O bom ator é aquele que engana as pessoas. Mas aí Cristo falou várias vezes aqui a palavra ator. Você observou? Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Não sejam como os hipócritas. E aí ele está falando para a igreja, e ele está falando para nós deixarmos de atuarmos. Porque nós vivemos numa cultura de hipocrisia. As pessoas elogiam, as pessoas aplaudem, e aí você recebe esses elogios. Ou até mesmo você alimenta a cultura da hipocrisia. Quando você vai postar uma foto e falando: não fiquei bem aqui não, vou escolher a cultura do filtro, e eu vou escolher aqui um que me deixe um pouco melhor. Faz uma maquiagem em você. E aí você pega a foto, olha para a pessoa e fala assim: não é a mesma, não pode ser. Então nós mostramos uma coisa nas redes sociais, quando na verdade nós estamos escondendo alguma verdade, alguma coisa que está no nosso rosto. Então nós vivemos rodeados por hipocrisia de todos os lados. Nesse ano, inclusive, você provavelmente vai ser visitado por alguém, vão bater nas suas costas e vão dizer: estou aqui para resolver os teus problemas. Eu vim para solucionar tudo na sua vida. Tome cuidado com a hipocrisia de alguns. Então, o que Jesus está falando para a igreja? Ele diz o seguinte: você é crente, e você não pode ser assim. Você é diferente dos outros. Nós estamos falando do sermão da montanha, o sermão do monte, e Jesus já falou sobre o que é ser feliz, as bem-aventuranças, o que os cristãos são nesse mundo, sal e luz, o que eles têm que fazer em relação à lei, cumprir a lei. E agora, ele fala sobre como que nós devemos viver a nossa vida, a vida piedosa dos crentes. Quando eu falo para você, você tem que ser piedoso, o que passa na sua mente? O que é uma pessoa piedosa? Ou uma pessoa pia? Pia não é só aquilo que você lava a louça. O contrário da palavra pio é ímpio. Então o ímpio, fica bem fácil agora, é aquele que está longe de Deus, é aquele que não quer saber das coisas de Deus, seja a palavra, seja a igreja, seja a justiça, seja a misericórdia, seja o amor, o perdão. Ele não ora, ele é um ímpio. Já o pio, que é você, uma pessoa pia, é alguém que está perto de Deus, é alguém que ama o Senhor, que quer fazer as coisas certas, que ama a palavra, que quer louvar o Senhor junto com a igreja, que aguarda a manifestação da justiça de Deus. Então, pio ou piedoso é estar perto de Deus, é alguém que está próximo de Deus. Então o que é ser piedoso? Piedoso é estar próximo de Deus. Eu vou perguntar e você responde: o que é ser piedoso? Estar próximo de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a piedade dos súditos do rei. O que é a piedade então? Estar próximo de Deus. Como que nós demonstramos essa proximidade com Deus na nossa fé? Como que os cristãos mostram a sua fé? É uma pergunta importante. O que é piedade? É quando você mostra que você realmente é crente e não um hipócrita. Porque na época de Jesus tinha os fariseus, que quando eles iam orar, eles olhavam para um lado, olhavam para o outro, e aí falavam assim: eu preciso ser notado. E qual a melhor maneira de ser notado? Orar na esquina. Eles descobriram que uma esquina passa gente de um lado e passa gente de outro. Então eles seriam mais vistos.
Então, Jesus chama esses fariseus de hipócritas, porque o objetivo deles não era falar com Deus, para abençoar pessoas, para interceder por pessoas. Eles estavam ali para serem vistos pelos homens. Na hora de jejuar, eles desgrenhavam o cabelo, colocavam roupa de saco, e saíam pelas ruas, jogavam terra na cabeça, e saíam pelas ruas. Eu estou em jejum, porque eu sou uma pessoa piedosa. E Jesus fala que eles eram hipócritas, eles queriam ser vistos pelos homens. Quando eles davam esmola para alguém, ajudavam alguém, eles falavam: vem, dá uma olhada aqui, veja o que eu estou fazendo. Eu estou ajudando alguém. E aí Jesus fala: vocês são hipócritas, porque a mão direita não deveria saber o que a esquerda faz, ou a esquerda não deveria saber o que a mão direita faz. Ninguém precisa saber o que você faz quando você ajuda alguém. Então como que nós manifestamos a nossa piedade? Como que você mostra a sua fé? Eu separei 5 ideias neste texto, eu quero que você vá lendo aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Como que você mostra a sua fé? A primeira coisa que Jesus fala é a prática da justiça. Você mostra a sua fé na prática da justiça. Isso está no versículo 1. Guardai-vos, pois, de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Cuidado para você querer mostrar que você é justo. Cuidado para exibir que você é uma pessoa justa. Os cristãos, eles mostram a sua fé na prática da justiça, mas isso tem que ser uma coisa que acontece sempre na vida do crente. Não é só quando ele está na rua, não é só quando ele está exposto, mas em todo tempo. Ele é justo em todo tempo. Por isso que justiça significa fazer o que é certo quando todo mundo está olhando e também quando ninguém está olhando. A justiça caminha junto com a integridade. Então, veja que Jesus não fala ele não fala assim: quando vocês exercerem a justiça, porque você que é crente, você tem que ser justo. O que você espera de uma pessoa crente? Nossa irmã Caterine foi recebida aqui e ela respondeu algumas perguntas, e uma delas foi: você promete dar bom testemunho lá fora? Porque ser crente aqui é fácil, tudo coopera. Você pegou sua melhor roupa, você tomou aquele banho, passou um perfume, vamos louvar ao Senhor. Arrumaram tudo, vieram numa alegria, até um hino vocês colocaram no carro para vir ouvindo. Porque o ambiente, tudo colabora. Mas amanhã, quem levanta cedo para ir para a escola, coloca menino para levantar, buscar pão, arruma um café, aí tem roupa para lavar no final de semana inteiro, a casa para limpar, e aí chega no serviço, tem um monte de problema para resolver, e aí você vai vendo situações que vão acontecendo, e você precisa mostrar nessas situações o quanto que você é crente, o quanto que você é justo, o quanto que você tem fé. Então Jesus não fala para quando você for justo, mas ele fala quando vocês precisam tomar cuidado, porque vocês precisam ser justos. É necessário que vocês paguem as contas, que vocês sejam honestos, que trabalhem direito. Aliás, o crente precisa ser o melhor na sua área. Se tivesse um prêmio aqui de melhor profissional, os crentes deveriam receber todos os troféus. Todos. O melhor cristão, o melhor trabalhador, o melhor professor, o melhor enfermeiro, o melhor qualquer profissão, melhor funcionária doméstica, a melhor professora, tudo. Você deveria levar o prêmio, porque nós precisamos ser bons. Então Jesus não pede para você ser bom, ele fala assim: só tomem alguns cuidados para vocês não serem exibidos. Mas você demonstra a sua fé quando você pratica a justiça. Todo crente tem que ser justo, é o que Jesus fala. Honrar seus compromissos. Jesus nos previne aqui como nós não devemos ser justos. Ele fala: não deva praticar a sua justiça para ostentação. Você viu? Eu fiz o que eu tinha de fazer. Não foi mais que obrigação, Jesus fala. Então cuidado com a ostentação. A gente vive rodeado de pessoas, como eu falei, hipócritas, é uma cultura de falsidade e também uma cultura de ostentação. Não basta só ter uma coisa, tem que ser a melhor. Não basta só ter uma casa, tem que ser uma casa que se destaca.
Não basta só ter um veículo que leva você de um ponto A ao ponto B e traz de volta, de lá para cá. Tem que ser um veículo que mostre o meu status. Então, essa ideia de ostentação é que Jesus está condenando. Cuidado com a ostentação. Outra coisa, você também não deve praticar sua justiça para ser visto, mas você deve praticar sua justiça porque Deus está vendo. Amém, meus irmãos? É Deus quem vê. Ele diz aqui: o teu pai que vem em secreto te dará um galardão. E eu quero terminar essa primeira ideia dizendo: vai ter recompensa por você ser bom. Há uma recompensa esperando você. Vale a pena você perder alguns privilégios desse mundo para que a justiça seja feita, porque vale a pena receber das mãos de Deus o galardão. E ele diz aqui: cuidado para você não ficar buscando reconhecimento dos homens, mas você deve buscar o reconhecimento que vem do Senhor, porque o galardão seu vem das mãos do Senhor. Tudo que você fez, tudo que você ajudou, tudo que você fez de certo, o Senhor te recompensará. Mas o cristão mostra sua fé na prática da justiça. Mas Jesus não para por aí. Você também demonstra sua fé na prática da misericórdia. E aí ele começa a dizer o versículo 2: quando, pois, você der uma esmola, não toque trombeta diante de ti, não anuncie isso, como fazem os hipócritas, porque eles gostam de dar esmola na sinagoga, na rua, para serem glorificados pelos homens. Já recebeu a recompensa. Aí ele diz aqui: tu, quando deres uma esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a direita. Você não precisa nem contar uma mão para outra. Aqui a ideia é: ninguém precisa saber o que você fez. De vez em quando a gente recebe uma pessoa falando assim: há muito tempo atrás alguém aqui me ajudou, e ninguém contou, ninguém sabia. Se aquela pessoa não contasse, ninguém ia saber. Mas o galardão dessa pessoa estava lá, na presença do Senhor. Então, não precisa alardear o que você está fazendo para o bem das pessoas, porque o teu pai vem em secreto e ele te recompensará. Os cristãos mostram a sua fé quando são misericordiosos. Então Jesus, ele não manda dar esmolas aqui, mas ele fala: quando você der. A ideia é: você precisa ajudar os outros. Não é uma questão quando eu quiser ou quando puder. O Senhor já sabia que os seus seguidores seriam justos e que também seus seguidores seriam misericordiosos e que eles iriam ajudar os necessitados. Nós temos muitos necessitados à nossa volta. E às vezes o necessitado não é só de comida ou de recursos, é o necessitado, meus irmãos, de uma palavra. É o necessitado de você sentar com ele, orar com ele, de ouvir as lutas que ele está enfrentando. E somos nós que estamos ali para ofertar o nosso ouvido, abrir o coração, abraçar e mostrar Jesus para essas pessoas. Nós estamos rodeados de necessitados. E de vez em quando acontece uma tragédia, como aconteceu agora lá no sul. E nós ajudamos. Eu sei que muitos aqui enviaram recursos, porque é exatamente isso que o Senhor pede de nós. Mas cuidado para você não se exibir com a prática da misericórdia. Então, o crente mostra a sua fé quando ele estende a mão para alguém que está necessitando. É na prática da misericórdia que nós mostramos o nosso amor. Então, Jesus trabalha algumas questões importantes aqui. Não toque trombeta. Quer dizer, não anuncie o que você está fazendo. Porque quem faz isso já recebeu a recompensa. Nós devemos exercer a misericórdia em secreto. A ideia é: o que a mão esquerda faz, a mão esquerda não deve saber o que faz a direita. E aí a Bíblia diz: quem exerce misericórdia vai receber um galardão. Você lembra das bem-aventuranças? Mateus 5, 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E uma vez Jesus falou uma coisa importante. Quando ele estava, aliás, tudo que ele falou é importante. Ele falou sobre o grande julgamento. E ele disse: naquele dia, muitos, eu vou dizer para algumas pessoas: entrem no reino, porque quando eu estava nu, vocês vestiram, quando eu tive fome, me deram de comer, quando eu tive sede, me deram de beber, e quando eu estava preso, vocês foram me visitar. E aí eles vão perguntar: Senhor, não lembro de quando que eu te visitei, te dei comida, roupa, água.
Quando foi? E aí Jesus vai olhar para os crentes, ele vai dizer o seguinte: quando vocês fizeram para um desses meus pequeninos, fizeram a mim. Então isso aqui é a prática da misericórdia. A gente sabe que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Mas aonde entra a misericórdia? O mesmo texto que fala da salvação pela graça, ele diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Jesus sabe, e eu também sei, você sabe, que eu não vou para o céu por ser bom, por ajudar alguém, mas eu tenho uma necessidade de ajudar, porque eu já fui salvo, pela graça do Senhor. Então o Senhor pede: exerçam a misericórdia. Se tem alguém passando necessidade perto de você, ore com ele, ofereça o seu ouvido para ouvir as suas lutas, abençoe essa pessoa. Se ele está com problema do casamento, cuidado para você não cair no erro de falar assim: não me meto em briga de casal. Você precisa orar, falar assim: eu estou orando por você, eu preciso, eu estou do seu lado nessa hora. Se a pessoa está com problema com o filho, senta com ele e fala: vamos orar pelo seu menino, pela sua menina que está com problema. Ore pelas pessoas, exerça misericórdia cuidando das pessoas. Se uma pessoa perto de você está com fome, não tem nada para comer em casa, não tenha dúvidas, vai lá no mercado e compra comida para ela. Ou se você não tem para dar para a pessoa, avisa a igreja, para a igreja ajudar. Então nós precisamos exercer a misericórdia. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, lembra disso? Como viviam os convertidos? Nenhum necessitado havia entre eles, porque quando alguém tinha necessidade, eles dividiam o que tinham. Então o crente mostra a sua fé na prática da misericórdia. Amém, meus irmãos? Mas tem uma terceira prática que nós demonstramos a nossa fé, está no versículo 5. E quando orardes, então você já sabe agora o que é. O crente demonstra a sua fé na prática da oração. É o terceiro ponto. Também Jesus não manda orar aqui, viu? Ele fala: quando vocês orarem, vocês têm que orar do jeito certo. Ele não pede para você orar, porque ele já sabia que eu e você iríamos orar. Então, o que é a prática da oração? O súdito do rei, ele tem uma fé no Senhor, e essa fé faz com que ele ajoelhe e peça coisas para esse Deus. Os críticos da nossa fé, eles dizem assim: os crentes falam com o amiguinho invisível deles. Está tudo certo, porque Deus é nosso amigo. Deus é teu amigo? Pronto. É invisível? É. Eles não estão mentindo. Eu de fato tenho um amigo invisível, e esse amigo invisível chama Deus, é o Senhor. E nós demonstramos a nossa fé orando, falando com esse Deus. Então, quando você ajoelha, você está dizendo: eu preciso do Pai, eu preciso do meu Rei. Nós temos um canal aberto com a sala do trono. Novamente Jesus aqui, ele não manda orar, porque ele sabe que nós vamos orar. Agora, como que nós devemos orar? Primeiro, ele fala: você não deve orar como os hipócritas, não sereis como os hipócritas, versículo 5. Por quê? O que eles praticavam era exibicionismo. Eles oravam para serem vistos das pessoas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, no canto das praças, onde tinha mais gente, para serem vistos dos homens. Olha o objetivo deles: eles oravam para se mostrarem. De vez em quando a gente pede para alguém orar na igreja, não sei se já aconteceu com você, a pessoa fala assim: mas eu não sei orar. Isso é um bom sinal, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar, nem Paulo sabia orar. Os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar. Então quando a pessoa fala assim: você quer orar? Deixa comigo, você falou com a pessoa certa. Aqui vai ter palavra bonita, mas às vezes a oração dele é dele mesmo, para ele mesmo, ou para as pessoas ouvirem, ou para impressionar os ouvidos das pessoas. E Jesus fala: não se exiba, não seja como os hipócritas, ore em secreto. Versículo 6: tu quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ninguém precisa saber da sua vida de oração. Você não precisa contar que você ora. Ninguém precisa saber
que você é uma pessoa de oração. Eu sei que você é. Eu quero que você continue nessa prática. Qual é o lugar? Entra no quarto. Lugar de intimidade. O quarto da nossa casa é o lugar mais íntimo que você tem. É o lugar onde você vive com a sua esposa, com o seu marido. É o lugar onde você dorme, onde você depende do Senhor. E é também o lugar de oração. Seu quarto é o lugar de oração? A sua cama é o altar. Então você precisa entrar todos os dias lá para orar. Então o Senhor manda que o crente demonstre a sua fé numa oração secreta. É claro que nós temos momentos que nós mostramos a nossa fé publicamente, não para nos mostrarmos, mas quando alguém pede, vamos orar, eu posso orar por você, ou alguém pede para nós orarmos por uma situação, nós oramos. Tem uma seita por aí que não ora em público, inclusive quando eles chegarem na sua casa, de 2 em 2, sempre bem de manhã, quando você está dormindo ainda, eles batem lá, falam assim, que bom que vocês chegaram, entra agora e vem orar na minha casa, abençoar a minha casa. Experimente fazer isso para você ver o que acontece. Eles fogem, porque eles são proibidos de orar fora do lugar onde eles cultuam a Deus. Eles só podem orar lá, e nós oramos em qualquer lugar, mas nós não oramos para ser vistos, e nós oramos em secreto. Outra coisa que você não deve fazer nas suas orações, e orando, versículo 7, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios. Não precisa ficar repetindo muita coisa. Fale uma vez, Senhor, estou aqui com o meu problema, e eu coloco nas tuas mãos, e a misericórdia, em nome de Jesus. Agora, quem não conhece a Deus, fica numa repetição, na mesma coisa, numa reza repetitiva. Você não precisa fazer isso, porque o teu pai sabe o que você precisa, antes que você peça. E os gentios, quem não conhece a Deus, acha que vão ser ouvidos, pelo muito falar. Olha aqui o versículo 7. Não use de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus não ouve a quantidade das suas palavras, Ele ouve a sinceridade do seu coração em uma palavra. Misericórdia, Senhor, me ajuda, Senhor. A gente pensa que oração, quando você estuda a língua portuguesa, o que é a oração? Lembra lá? Frase e oração. Uma frase que tenha verbo é uma oração. Senhor, me ajude. Isso é uma oração? Então você sabe orar. A gente pergunta, você pode orar? Não sei orar, mas lógico que você sabe. Se você falasse uma frase, Senhor, obrigado por tudo, me ajude, tenha misericórdia, em nome de Jesus, amém. Isso é oração. Cuidado com as vãs repetições. Você não vai ser ouvido por repetir muito. É uma coisa importante aqui. Já vi muitos casos quando a pessoa, por exemplo, está com uma doença muito séria na igreja, e fica muita gente orando, muita gente repetindo. Não era só para um orar e entregar nas mãos do Senhor? Por que aonde está na Bíblia? Corrente de oração. Aliás, não gosto muito de corrente. O que corrente lembra? Prisão. Lembra? A Bíblia não fala de fazer corrente de oração. Isso é uma moda que inventaram. Os crentes inventaram. Vamos fazer uma corrente. Vamos orar aqui, de mãos dadas, porque vai ter mais poder. Vamos clamar a noite toda, a madrugada toda, uma vigília. É claro que nós temos que orar em todo o tempo, mas aqui a prioridade é a oração em secreto e cuidado com as repetições. Porque o que você tem que saber? Que o seu pai sabe o que você precisa. Então, o que você precisa hoje? Vou dar uma resposta da palavra. Não vos assemelhe aos gentios, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. O teu Deus, o nosso Deus, sabe as nossas necessidades. Vamos falar isso juntos? O nosso Deus sabe as nossas necessidades, antes que a gente peça. Eu peço simplesmente porque Ele mandou pedir, mas Ele já conhece, Ele já sabe o que eu preciso, e Ele me dá o que eu preciso. Então, quando você orar, saiba que você está falando com Deus que conhece as suas necessidades mais profundas, e Ele quer que você ore. Não precisa ficar repetindo. Quando você acaba o gás, você acaba o dinheiro, você liga para o seu pai, para a sua mãe. Você acabou de casar, lembra que nós falamos hoje de manhã? Casou, aquele negócio todo, acabou o gás. E agora? Como a gente faz?
não tem dinheiro, o salário não saiu ainda. Você liga: pai, tem como você me adiantar aí um dinheiro? Comprar o gás. Manda o Pix, meu filho. Aí o pai manda o dinheiro do gás. Tudo bem. E aí, você liga para o seu pai e fala assim: pai, preciso do gás, preciso do gás. Ó pai, manda o dinheiro do gás. E você fica nessa ladainha toda. Você muda a voz para falar com o teu pai? Ó pai que estás aí em outra cidade, manda um Pix para mim, todo pai amoroso. Oh. Meus irmãos, teu pai fala assim: que é isso, menino? Tá doido? Vou te mandar o dinheiro, para de apelar. Então, por que quando a gente está conversando aqui normal, a gente tem uma palavra, e quando vai falar: ó Senhor, e aí treme a voz, imposta a voz. As pessoas acham que essa falsa piedade vai impressionar o coração de Deus. Você não precisa fazer isso. Fale com teu pai como você fala com as pessoas, porque se você fala com as pessoas de maneira respeitosa, você também vai falar com o pai de maneira respeitosa. Não há necessidade de mudança, de postura, de inflexão de voz, de gestos, de lugares sagrados. É no quarto, quando você tem uma necessidade, você fala: pai, eu estou precisando de umas coisas aqui. Senhor, está ruim isso aqui na minha casa, tem uma confusão com a minha esposa, problema com o marido, nós não estamos sabendo lidar com um menino de 12 anos, um adolescente, que está botando fogo na casa. Me ajuda, pai. Sai de lá, em nome de Jesus, levanta e vai fazer um almoço. E Deus vai recompensar, e Deus vai atender, porque o teu pai conhece as necessidades. Ainda falando de oração, Jesus dá um modelo aqui, a oração do Pai Nosso, você sabe de cor. Ele diz aqui: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele exalta o nome de Deus. Venha o teu reino. Ele lembra do reino de Deus. Seja feita a tua vontade. Na oração você tem que lembrar que tudo que vai acontecer está dentro da vontade de Deus. E se não for da vontade de Deus, não acontecerá. Acalma o coração. Também você diz: Senhor, me dá o pão de cada dia. Isso é, o Senhor é o Deus da provisão. Pode ser o pão, pode ser o tanque de combustível, pode ser o gás, pode ser o remédio, o dinheiro do exame, o dinheiro para pagar o IPTU. Já pagou inclusive o IPTU? Já venceu, né? Se você não pagou, vai perder o desconto. Tá vendo? Aí, dia 30 agora o IPVA. Que coisa, só notícia boa, né? E ano que vem, DPVAT. Olha só, que coisa boa. Pague e ore: Senhor, dá o jeito, manda o recurso. E Deus é fiel com o brasileiro. Ah, meus irmãos, se tem um povo que Deus é fiel, é com a gente. Nós pagamos tanta coisa, nós pagamos tanta dívida, tanto imposto, e ainda estamos sobrevivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Dá até passar uma carne de vez em quando. Deus é bom, porque do jeito que a gente vive, meus irmãos, não sei como a gente está em pé, só pela graça do Senhor. Então, coloca a sua necessidade diante do Senhor, também peça perdão, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os devedores. Esteja disposto a perdoar e diga assim: e nos livre do mal, protege-nos, Senhor, não deixa eu cair em tentação. E aí declara: o teu reino, ao Senhor pertence o reino, a glória, tudo é do Senhor. Então ele reconhece que o reino é do Senhor, que o Senhor domina sobre todas as coisas, pois teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para todos sempre. Amém. Então o crente manifesta a sua fé quando ora. Quem não tem fé não ora. Quem não é piedoso não ora. Ele crê no seu próprio braço, na sua própria capacidade, na sua habilidade, na sua inteligência. Ele crê nos contatos que ele tem, de quem pode ajudá-lo nas necessidades. Você crê no Senhor e busca o Senhor para resolver o teu problema. O teu problema não vem de homens. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É de lá que vem o teu socorro. Mas a quarta ideia: o crente demonstra a sua fé na prática do perdão. É a quarta ideia. Olha só o versículo de número 14. Acompanha aí. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui Jesus, ele também não manda perdoar. Ele só fala que você
precisa e você vai executar essa prática. Jesus sabia que os seus seguidores seriam insultados e precisariam exercitar o perdão sempre. Domingo que vem, nós vamos ter aqui o domingo da igreja perseguida. E o que a igreja perseguida sofre? Ela sofre um ataque, uma oposição constante. As casas dos crentes são queimadas, as igrejas são queimadas, os maridos são mortos, os pastores são mortos, as propriedades dos crentes são confiscadas. Nas regiões onde a Sharia domina a lei muçulmana, os crentes não podem ter um comércio, por exemplo, porque eles são infiéis. No Egito, já nasce na identidade, está lá, muçulmano ou cristão. E se você é cristão, você tem que morar em bairro de cristão. E geralmente lá no Cairo, são bairros onde faz reciclagem de lixo. Então os nossos irmãos crentes do Egito vivem na coleta de lixo. É como se fosse uma casta, igual a Índia. Eles vivem cuidando de lixo, tirando lixo, reciclando, porque eles dizem, vocês crentes são cidadãos de segunda categoria e não têm acesso a alguns privilégios do Estado. E aí o que nós fazemos com as autoridades egípcias? O que os crentes lá fazem? Senhor, perdoa. E nós perdoamos o que eles nos fazem. Então Jesus sabia que os crentes seriam insultados, e Deus sabe que você vai ser perseguido por causa da sua fé. É por isso que ele já colocou aqui, tem que perdoar. O nosso negócio é perdoar. Então, nós vimos na semana passada que nós não podemos revidar. Você lembra semana passada? A gente falou aqui, se alguém obrigar você a andar 1 quilômetro, anda 2. Se alguém pedir uma roupa, dá 2 para ele. Se alguém bater no lado, dá o outro. E isso é prática do perdão. Então a nossa fé é demonstrada no perdão sincero. Nós ainda não temos visto perseguição aqui no Brasil, mas ela está chegando perto. Já está em Cuba, Colômbia, México, Nicarágua. Já está nas Américas. A perseguição já está nas Américas, meus irmãos. Na América do Sul já está chegando. Já temos perseguição aqui perto de nós. E nós precisamos perdoar. Nós não temos perseguição ainda aqui, não temos que perdoar as autoridades. Mas nós temos que perdoar pessoas que convivem conosco. Você tem que perdoar seu marido por algumas coisas que ele fala com você. Você tem que perdoar sua esposa por algumas coisas que ela diz para você. Você precisa perdoar parentes. Parente é um negócio complicado, porque às vezes eles nos irritam. Às vezes eles tiram o pior de nós. E o que você faz com os parentes? Perdoa, em nome de Jesus. O crente demonstra sua fé quando perdoa, na prática do perdão. E por último, você demonstra sua fé quando você jejua, na prática do jejum. E Jesus também não manda jejuar, você observou aí? Mas ele fala, quando jejuardes, você precisa jejuar. É uma necessidade do jejum. E se tem uma doutrina que é esquecida, é o jejum, e hoje nós vamos falar sobre ela. Talvez alguns crentes aqui nunca jejuaram, nunca ficaram sem uma refeição. Então, Jesus ele diz, quando você jejuar, primeiro nós vamos entender aqui o que é o jejum. O jejum, ele não é uma greve de fome. Eu não vou comer, Senhor, enquanto o Senhor não fizer isso. Não, não é greve de fome. O jejum também não é para fim estético. Não, eu preciso porque eu estou com a barriguinha. Vocês que precisam aí, eu estou com a barriguinha aqui saltando, então vou fazer um jejum. Também não é. Isso aqui é outra coisa. Jejum intermitente, outras coisas que eles fazem aí que a nutricionista manda. Não é espiritual. O jejum, o que é então? O jejum é quando você deixa o símbolo para ficar com o objeto verdadeiro da sua fé. Como assim? Toda comida que você tem em casa simboliza Cristo. É por isso que a gente come pão na ceia. É uma comida. Então quando você prepara comida, arroz, feijão, carne, alguma coisa lá, e você ora, você está dizendo, é o Senhor que está suprindo o nosso corpo. Então toda comida simboliza Cristo. O maná, por exemplo, o maná era Cristo, que alimentava os corpos do povo de Israel. Então, o que a comida da sua casa significa? Cristo.
Então quando você come, você está dizendo, do mesmo jeito que Cristo sustenta o meu espírito, o símbolo dele, que é essa comida, sustenta o meu corpo e me mantém meu corpo em pé. Porque Deus mantém você vivo, e Ele mantém isso usando os alimentos, simbolizam e apontam para Ele. Então o jejum é o seguinte, você fala assim, hoje eu não vou tomar café da manhã, porque eu não quero o símbolo, mas eu quero ficar com o verdadeiro. Eu quero dizer que Cristo sustenta o meu espírito e sustenta o meu corpo. Então eu vou deixar do sustento do corpo, porque eu sei que o Senhor vai sustentar o meu corpo. Fala, eu quero estar em comunhão. Então o jejum é comunhão com o Senhor. O jejum é quando você diz, eu não vou comer isso. Pode ser jejum total, você fica sem uma refeição, ou pode ser jejum parcial. Você pode falar assim, eu vou ficar uma semana sem comer carne, por exemplo. Tem gente, por exemplo, que faz jejum, eu vou fazer jejum de jiló. Vou ficar o resto da vida. Não funciona assim, meus irmãos. Porque o jejum aponta para Cristo e é uma coisa que eu necessito. Talvez jiló, se bem que alguns gostam. Mas não é uma coisa necessária para viver. Alguns falam fazer jejum de Coca-Cola. Não é, porque Coca-Cola não é importante para você. Tem que ficar um ano, aí a programação da igreja, não pode, estou de jejum de Coca. Não, isso é um propósito, é uma coisa sua. Tem que fazer jejum de rede social. Não existe isso, meus irmãos. Jejum é só de comida. Aliás, existem dois tipos de jejum. Tem um outro jejum também, que é o jejum de sexo para os casados. E aí Jesus fala, Paulo fala lá, dizendo o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 7. O casal entra num acordo para afastarem um tempo para a oração, desde que os dois concordem. Por quê? O que o sexo simboliza? O prazer de Deus. Então você deixa o símbolo para ficar com o verdadeiro. Então a Bíblia só fala dessas duas questões, comida e relação sexual para oração, dedicar-se à oração. Então Jesus ele fala, como você deve jejuar? Já vimos o que o jejum é. Você deixa o símbolo para ficar perto do objeto verdadeiro da sua fé. Ficar mais perto com o Senhor, declarando que é Ele que te sustenta. Não é greve de fome, nem dieta para emagrecimento. Ele é o quê? Uma comunhão com o Senhor. Faça o jejum quando você precisar da bênção do Senhor na sua vida, quando você precisar de uma resposta de Deus, quando você tiver que vencer um pecado. Uma vez os discípulos foram expulsar um demônio. Imaginou que teu vizinho liga para você, vem cá, você é crente, eu vi que você é crente, vocês vão para a igreja aí, Bíblia debaixo do braço, o menino está endemoniado lá na casa do vizinho, bora lá, você vai? Ou você liga para alguém da igreja? Meus irmãos, eu lembro que eu cresci numa igreja, que tinha uma velhinha, que era especialista em expulsar demônio. Quando endemoniava alguém, e tinha muito lá naquela época, ligavam para ela, e ela ia, ela botava lá, a sua blusa naquele frio do sul, e ia lá, expulsava demônio. Uma vez tinha uma mulher que subiu num pinheiro, uma araucária, a árvore mais difícil, estou demônio mesmo fazendo negócio daquele. A mulher subiu e ficava lá. Robson e a James estão rindo ali, porque eles sabem que é difícil um pinheiro, uma araucária. A mulher estava lá e gritava, ela foi lá, expulsou o demônio. Mas o que me chama a atenção é que só tinha a velha, já morreu. A alegria dos demônios quando ela morreu, porque os outros crentes não expulsavam. Então você precisa estar pronto para isso. E aí os discípulos foram expulsar um demônio lá. Quando chegaram lá, não conseguiram. Em nome de Jesus, sai, nada. Aí voltaram para Jesus tristes. E aí o homem veio, o pai do menino veio, pedia aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Arruma um negócio aí, Senhor. E aí Jesus foi lá, expulsou, e os discípulos estavam preocupados, falaram, Senhor, por que não conseguimos expulsar? O Senhor deu autoridade para nós. Aí ele falou, essa casta só se sai com jejum e oração. Você quer ver uma coisa que você tem que jejuar? É pela conversão de alguém da sua casa, conversão de família. Você jejuou pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos? Você tem feito isso? Jejue, a casta da incredulidade só se sai com oração e jejum.
Então, jejue pela conversão, não só pelos teus bens, pelo teu prazer, pelo teu benefício, mas jejue por outros. Então, aprenda a jejuar. Aprenda a jejuar pela salvação das pessoas. Não precisa desfigurar o rosto, porque os judeus, eles faziam o quê? Ficavam contristados, hipócritas, gostavam de desfigurar o rosto para parecer aos homens que jejuam. Já recebeu a recompensa. Tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, penteia o cabelo, sai normal, com o fim de não ser visto dos homens, e sim ao teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu quero incluir aqui, meus irmãos, na tua disciplina espiritual, a prática do jejum. Não sei se você sabe, mas nós temos um grupo aqui na igreja de jejum e oração. E sempre, uma vez por semana, tem alguém em jejum na igreja. Esse grupo é o grupo que a gente coloca os pedidos de oração, aqueles pedidos mais difíceis. Esse grupo está lá porque a gente sabe que tem alguém em jejum naquele dia. Se você quiser aprender a jejuar, se você quiser entrar nesse grupo, fala comigo. Nós vamos conversar um pouquinho mais e vamos escolher um dia para você entrar no jejum. Estamos precisando de mais gente lá, porque tem dias que fica sem jejum. Ninguém está jejuando naquele dia. Está faltando alguns para voltarem a jejuar. E estou convidando você para entrar no grupo. Assim, pastor, eu quero entrar no grupo de jejum e oração. Me comprometo, uma vez por semana, ficar em jejum. Café da manhã, no almoço. Você vai escolher a refeição que você vai abster, deixar para ficar perto do Senhor. Nós vencemos nessa prática que acompanha as nossas orações. Então, como que você demonstra a sua fé na prática? Quando você pratica a justiça, quando você é misericordioso, quando você ora, quando você perdoa e quando você jejua. Então, no Sermão do Monte, Jesus deixou contemplado aqui para nós que você precisa demonstrar a sua fé. Você tem demonstrado a sua fé diante das pessoas? Você é um bom pagador de impostos? Tem obedecido às leis do país? Honra as autoridades constituídas? Ora por elas, inclusive? Você é misericordioso? Você estende a mão para quem precisa? Ou sua mão está encolhida? Você é um homem de oração? Uma mulher de oração? Como que está a sua vida de oração? E você também perdoa fácil? É difícil de perdoar? Coração endurecido. E você já jejuou alguma vez? Para quem nunca jejuou aqui, o convite está feito. Agora você sabe o que é jejum. E você sabe da necessidade. Algumas pessoas têm problemas de saúde e não podem jejuar. O médico fala, você tem que comer de tantas em tantas horas. As pessoas não podem jejuar, por uma questão, limitação física. Nós temos, por exemplo, o Ricardo aqui, que não pode ficar em pé. Né? A gente fala, ele é lauado, de vez em quando a gente fala, fica em pé. Ele fala, eu não posso, como é assim? Mas ele, se pudesse, ficaria em pé. Da mesma forma, algumas pessoas não podem jejuar por uma restrição de saúde, mas se pudesse, jejuariam. Você pode jejuar. Venha, vamos crescer na oração, na prática da misericórdia, na prática da justiça, na prática do perdão, na prática da oração e na prática do jejum. Que Deus realmente seja o nosso dono, entendendo que tudo vem das mãos dele. Eu quero convidar você a cantarmos, a declararmos nessa oração, cantando: Tu és o dono do meu coração. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, é a hora de falar: Senhor, receba o meu coração. O Senhor, a partir de agora, é o dono do meu coração. Vamos fazer a oração cantando: Rei do Universo, nós damos ao Senhor o nosso louvor. Rei do Universo, o meu louvor, com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro,
maravilhado, digo eis-me aqui. Quero agradar-te, cumprir teu querer. Caminhando em graça, vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser. O olhar tão doce que amou meu ser. Coloque a mão no seu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. Não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Nosso coração é teu, Senhor. As nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo pertence a Ti. O nosso prazer é o Senhor. Mais do que a prata, mais do que o ouro, do que todos os bens deste mundo, mais do que todos os prazeres desse mundo, mais do que o alimento, o Senhor é a razão da nossa vida. E nós entregamos ao Senhor a nossa vida do jeito que ela está, para que o Senhor continue fazendo nela a tua vontade. E que nós, como filhos do Senhor, seguidores do Senhor, possamos demonstrar nossa fé na prática da justiça, da misericórdia, no perdão, na oração, jejuando e declarando que o Senhor é o dono das nossas vidas. Cuida do teu povo, Senhor. Abençoa, dá paz ao teu povo. Abençoa com graça o teu povo, principalmente as famílias que estão aqui, os casais, os pais, os filhos, os solteiros, aqueles que estão com alguma luta em alguma área, Senhor. Que nesta noite o Senhor comece a resolver a glória do Senhor, comece a renovar a esperança do teu povo, para a glória do Senhor. Abençoa a nossa semana, Pai. Nós entregamos tudo porque o Senhor é o dono do nosso coração, o Senhor é o dono da nossa vida, e tudo agora está nas tuas mãos. Nos ajude a viver essa semana, Senhor, na dependência do Senhor, e abençoa com paz o teu povo, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, a igreja de Cristo reunida aqui e espalhada por todas as partes do mundo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, dá um abraço no seu irmão, e vamos todos na paz do Senhor.